Olá estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é outro dos meus vídeos raiz, listão, 17 exercícios aí nessa lista que está na descrição. Vai lá e olha. Se algum exercício te interessar, fica aqui com a gente que nós vamos resolver cada um deles, um depois do outro. E isso aqui vai para 1h30, 2 horas de vídeo. Mas não se assuste, aqui na descrição eu também tenho o momento em que começa cada um. Então olha lá e vem e assiste aquele que você se interessou, beleza? Daqui a pouco a gente começa. É isso aí, professor Ricardo Marconato, em mais um vídeo aqui do canal com vocês. Nesse vídeo aqui, uma listinha de cinética química com 17 exercícios que vão especialmente aí para uma das minhas turmas lá do IFMS, porque é tarefinha deles aí para nossa avaliação que está se aproximando. Quando eu estou gravando esse vídeo, obviamente, né? Se você não é inscrito ou não é inscrita no canal, te convido aí a se inscrever, a dar o seu joinha já, ativar o sininho e também te convido aí a nos acompanhar lá. Ainda não estou publicando muitas coisas, mas em breve a gente vai começar aí 2021 com várias publicações diárias aí no Instagram também, beleza? Então vamos agora para a nossa resolução de exercícios um após o outro até o final. É isso aí, exercício na tela, listinha de cinética química, a quinta lista para essa turma que eu estou trabalhando. Então vamos lá, um exercício aí de 2019, né? Foi proposto a um grupo de alunos um experimento sobre a reação da casca de ovos com soluções de ácido clorídrico, que é o HCl, né? Usando os materiais e as condições descritas na tabela. Então, materiais e condições da tabela. Então, casca de ovo, uma amostra de 5 gramas, com ela in natura, ou seja, a casca mais inteira, e a casca pulverizada, mais a mesma massa, 5 gramas, né? Soluções de HCl, mesmo volume, 100 ml, em concentrações diferentes, né? Meio mol por litro e 1,5 mol por litro, e a temperaturas diferentes, cada uma delas a 20 e a 60 graus, tá? Então vamos dar o que tem aqui na sequência. O experimento consistia em medir o tempo da reação da solução ácida com a amostra de casca de ovo. Para a preparação do experimento, foi removida a película de material orgânico que compõe a casca de ovo, tanto para seu uso in natura, como para a preparação da amostra em pó. A combinação que apresentou o menor tempo de reação foi aquela que usou. Então, quais são os parâmetros que estavam sendo observados aqui nessa tabela para a gente poder verificar aqui, ó, né, o tempo menor de reação. Então, é uma lista de cinética química, a velocidade, né, a taxa de desenvolvimento das reações químicas. Então, aqui, ó, a quantidade de amostra da casca de ovo é a mesma. Agora, aqui a gente tem um parâmetro, tá? Aqui, o que o exercício está colocando para a gente é a superfície de contato, é isso que está variando, tá? Então, eu tenho no ovo pulverizado, né, na casca em pó, eu tenho uma superfície de contato maior, tá? Então a reação vai ser mais rápida se eu utilizar a casca pulverizada do que a casca in natura. Então esse é um fator que afeta a velocidade das reações. Outro fator é a concentração, tá? Então nesse ponto aqui, ó, a concentração dos reagentes foi o fator modificado, tá? Então a casca de ovo é o mesmo valor, 5 gramas. Aqui a concentração dos reagentes é que está mudando, né? Uma solução de meio mol por litro e outra de 1,5 mol por litro. Quanto mais concentrado, a princípio, maior a velocidade, porque eu falo a princípio, porque se a velocidade for de ordem 0 para esse participante, que eu estou variando a concentração, não adianta. Mas aqui, nesse caso, vai ter influência, né? E aqui a temperatura também está variando, ó, de 20 para 60. Então, nesse ponto aqui, ó, esses dois pontos vão colocar a temperatura. Então, observe que nessa tabela tem 3 dos fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Só não temos aqui o catalisador, mas temos a superfície de contato. Quanto maior a superfície, maior a velocidade. Concentração. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. E temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Essa é a lógica, tá? Então, se eu tiver nas alternativas ali alguma que associe
pulverizada, né? Com a concentração maior de 1,5 e na temperatura de 60, essa vai ter a maior velocidade de todas, porque ele está na melhor condição para a superfície de contato, 1,5 é a maior concentração e 60 é a maior temperatura. Então vamos olhar aqui, né? A combinação que levou o menor tempo foi aquela que o quê? Então, primeiro item aqui está sendo colocado, casca do ovo em pó ou in natura. Então aqui, ó, a gente já percebe que in natura a velocidade não vai ser mais alta do que com ela em pó. Então, em pó vai vencer. Agora é em pó com 1,5 ou com 1,5. Então aqui a gente já mata, 1,5. Né? E olha aqui a temperatura, embaixo 20, em cima 60. Então na letra A gente tem aí já as 3 condições que eu comentei ali na tabela, no seu máximo aqui, no seu ápice. Né? A maior superfície de contato na casca de ovo em pó, a maior concentração 1,5 e a maior temperatura 60. Beleza? Então exercício tranquilinho aí, basta que você, né, saiba os fatores que afetam a velocidade das reações. 4 fatores, né? Concentração dos reagentes, né? Quanto maior, melhor. Melhor, mais rápida a reação. Temperatura, quanto mais alta, mais rápida. Superfície de contato, quanto maior, melhor, mais rápido. E catalisador, a presença dele é suficiente, né? Do catalisador adequado para a reação, obviamente, né? Mas sendo o catalisador adequado, ele aumenta a velocidade da reação. Beleza? Então, esse era o exercício 1. Vamos para o 2 agora. Então, exercício 2 na tela. Diz o seguinte, os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sob 2 condições diferentes. Uma mesma reação sob 2 condições diferentes. Então tá aqui, condição 1, condição 2. Vemos que o gráfico, o perfil dele é relativamente parecido, né? Vai aqui de valores de menos 50 a mais 40 em ambos os gráficos. Observa uma diferencinha aqui, ó. Esse aqui é um ponto 0 e esse aqui é um ponto 10, tá? Então isso aqui é importante. Aqui a gente tem reagentes, né, levando a produtos e aqui também reagentes levando a produtos, né? Então tem esses 2 gráficos aí, vamos ver o que o exercício está trazendo de questionamento sobre eles. E vamos analisar. Então, ó, primeiro aqui, na condição 2, nessa condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. Então, onde que eu localizo a energia de ativação em gráficos como esse tipo aí, né? Então, esse trecho aqui, ó, né, que vai do reagente, tá? Sempre do reagente até o topo dessa curva, que é onde a gente tem o complexo ativado, que está até exemplificado aqui, está expresso ali que é o complexo ativado. Então, a diferença de energia entre os reagentes e o complexo ativado é a energia de ativação. Então, isso aqui é a energia de ativação da situação 1. E esse 2 aqui, ó, e esse x2, né, o x1 energia de ativação 1 e o x2 é, então, a energia de ativação 2, tá? Na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação? Claramente a gente vê aqui que, né, essa setinha aqui da 2 é menor que a da 1. Se a gente quiser, a gente pode até achar valores, né? Do 0 ao 40 é 40 e do 10 ao 40 é 30. Então essa energia de ativação vale 40 kJ e a energia de ativação 2 vale 30 kJ. Essa diferença ali. Tá? Então, correto. Essa aqui já é a nossa resposta correta. Mas aí você pode estar batendo o olho nesses gráficos aqui, mas, poxa, professor, isso aí, ó, não tem um catalisador aí? Não tem catalisador. Inclusive, tem um aqui, ó, a letra C, ó, que coloca na condição 2, a reação ocorre na presença de catalisador, para te induzir a responder essa, de repente, né? Mas não é isso, e por que não, essa questão não tem 2 respostas corretas? A C não é correta, porque observa aqui, ó, que eu destaquei lá no começo, aqui é 0 e aqui é 10. Então, o ponto de partida é diferente. O catalisador, para eu comparar uma reação com e sem catalisador, ela tem que ter o mesmo ponto de partida, as mesmas condições iniciais, e aí eu vou acrescentar o reagente ou não, e aí vai ter a diferença, a influência do catalisador. Aqui o que mudou não foi a presença de um catalisador, e sim a condição dos reagentes, tá? Então aqui, ó, quando o A e B estão num patamar 0, a gente pressupõe que eles estejam aqui na condição padrão, sejam substâncias simples, né, no seu estado padrão, cuja entalpia por padrão é 0, por definição ela é 0.
Então aqui o que eu posso ter já? Um deles, um dos participantes, o A ou B ou os dois, não estão no estado padrão. Então nessa primeira reação a condição é eu pegar substâncias no estado padrão e fazer a reação. E esta condição é eu pegar substâncias que não estão no estado padrão e uma ou as duas têm já uma energia, né, diferente de zero, uma entalpia diferente de zero. Por isso que eles começam num patamar acima, 10 kJ acima, e aí a diferença, né, desses reagentes para o complexo ativado que tem a mesma energia, que é 40, tá? Mais 40 nos dois casos. Então o ponto do complexo ativado é o mesmo. A diferença é o meu ponto de partida. Então esse aqui não é um gráfico com o catalisador. Para ser um gráfico com o catalisador, a origem tinha que ser a mesma, tá? Se tivesse aqui na origem 10 e aí a energia fosse menor ali, aí seria catalisado, tá? Como a energia do catalisador, do complexo ativado, foi a mesma, tá? A gente não tem uma reação catalisada. Outra diferença que a gente pode ver é que o complexo ativado tem o mesmo valor de energia nos dois casos. A energia de ativação diminui essa energia do complexo ativado. O complexo ativado vai ser obtido numa energia menor. Outro ponto que vocês poderiam observar também, que o ponto de partida não é o mesmo e que aqui o complexo ativado está no mesmo patamar, o que não aconteceria se eu tivesse uma reação catalisada. Beleza? Então, essa aí, letra A energia de ativação 2 é menor que a 1. Beleza? Então vamos para o próximo. Estamos aqui então, exercício 3 aí. O níquel é empregado na indústria como catalisador de diversas reações, como na reação de reforma do etileno glicol, que produz hidrogênio a ser utilizado como combustível. O processo ocorre num tempo muito menor quando é utilizado 1 grama de níquel em uma forma porosa desse material, em comparação à reação utilizando uma única peça cúbica de 1 grama de níquel. A mesma massa, superfície de contato diferente, né? Abaixo está esquematizada a equação de reforma do etileno glicol e uma imagem de microscopia eletrônica de uma amostra de níquel na forma porosa. Então, equação da reforma e a imagem aí que mostra esse níquel na forma porosa. Então, a questão aqui é superfície de contato, tá? Então, se eu tenho uma peça cúbica de 1 grama de níquel, apenas a parte, as faces desse cubo, tá? As 6 faces dele, é que vão estar em contato ali, disponível, né, para fazer a reação química, tá? Para catalisar a reação química. Quando a gente tem metais catalisando a reação química, geralmente a função deles é adsorver, é grudar a molécula ali para que a reação aconteça de uma forma mais rápida, né? Então, quando eu tenho, além da superfície toda externa, poros nessa superfície, aqui, então a gente tem várias áreas a mais para que a gente possa ter a molécula absorvida e aí, consequentemente, sofrer a reação numa maneira mais rápida. Então, a temática aqui é a superfície de contato, tá? E é isso que vai certamente estar a resposta aqui para a gente. Nas condições mencionadas, a reação de reforma ocorre num tempo menor quando usado um níquel poroso. Por quê? Então, qual é a vantagem de usar um níquel poroso em relação à peça cúbica? Que ele tem maior superfície de contato. Então, não é temperatura local que vai ser maior, não é porque tem outra via de reação favorecida. Aqui até a gente poderia pensar, uma outra via de... então, peraí, uma outra via. Não, mas a gente está falando do mesmo catalisador. Se fosse um catalisador diferente, aí tudo bem, né? Um catalisador fornece a via A, o outro catalisador fornece a via B. Mas é o mesmo catalisador, é o mesmo níquel. Então, não é outra via. A forma de atuação, tanto do níquel poroso quanto do níquel numa peça cúbica, vai ser a mesma, tá? Porque é o mesmo catalisador. Isso aqui seria verdade para catalisadores diferentes. A concentração de reagentes é maior? Não. A área superficial do catalisador é maior. Essa é a nossa resposta. Então, aqui é superfície de contato. O material poroso, vai ter não só a parte externa, mas também partes internas que não estariam disponíveis aí no caso da peça cúbica, tá? E também a pressão parcial não interessa. Superfície de contato nesse exercício. Quanto maior, melhor, tá? Essa é a ideia. Vamos para o 4. Exercício 4 na tela, então, diz o seguinte: no gráfico a seguir é apresentada a variação da energia durante uma reação química hipotética. Então, reação química, reagentes levando a produtos, Tem aqui um espaço X, um espaço Y e lá no topo um espaço Z.
Com base no gráfico, né, pode-se relacionar x, y e z respectivamente como? Então, antes da gente olhar aqui para as alternativas, o que corresponde a cada um deles? Então, a diferença de energia entre reagentes e produtos é o ΔH. Então, o x é o ΔH. Tá? Então, sempre a diferença de energia entre reagentes e produtos vai ser o ΔH. Nesse caso aqui, né, seria uma setinha para baixo. Essa é uma reação exotérmica, um gráfico de uma reação exotérmica. O Y aqui, a distância energética entre os reagentes e o topo dessa curva, é chamada de energia de ativação. Tá? Então, o Y é a nossa energia de ativação. E aquilo que está no topo desse morro aqui é chamado de complexo ativado. Vamos simplificar ali para CA. Tá? Então, X é entalpia, Y é energia de ativação e o topo Z é o complexo ativado. Este é o padrão desse tipo de exercício, desse tipo de gráfico. Tá? Então, ele envolve aí tanto a parte cinética quanto a parte termoquímica também, porque ele sempre vai trazer para nós aí o ΔH. Tá? Com base, então, no gráfico, o que é x, y e z? Né? Então, a x é variação de entalpia. Então, não pode ser a A, pode talvez ser a B e talvez ser a D. Então, B ou D. Vamos lá, então. O Y é o intermediário da reação? Não. Então, o Y é energia de ativação. E para confirmar, complexo ativado no Z. Tá? Então, letra D é a correta. Interpretação do gráfico, que cada parte ali corresponde nesse gráfico. Então, sempre a diferença entre reagente e produto é o ΔH, entre o reagente e o topo é a energia de ativação, no topo está o complexo ativado. Beleza? Então, essa é uma das possibilidades de cobrança aí de questões em relação a gráficos de cinética química. Vamos para o quinto. Exercício 5, então, na tela, textão para nós aí, ó. A gasolina é um combustível construído por uma mistura de diversos compostos químicos, né? Principalmente hidrocarbonetos. Esses compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores inflamáveis. Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica, uma faísca, produzida pela vela do motor. Tá? Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função química de quê? Então, qual que é a função da centelha lá da vela? Qual que é a função daquela faísquinha que sai se o seu fogão é elétrico, que você aperta aquele botão, sai uma faísca, né? Ou alguns fogões, você simplesmente gira lá o botão para liberar o gás, e aí num determinado ponto ele faz um barulhinho e libera a faísca. Qual que é a função dessa faísca? Faísca, essa centelha elétrica, eu vou associar com a energia de ativação. A função dela é essa, energia de ativação. Esse tema aqui desse exercício, um motor de combustão interna, né? A gente tem várias questões sobre isso caindo aí em diversos vestibulares ao longo do tempo, tá? E na parte química, geralmente o que pode ser cobrado? Essa parte cinética, né, da energia de ativação, eu já vi questões onde coloca assim, em qual das fases ali de ações que acontecem dentro do motor tem um fenômeno químico, né? Então, o fenômeno químico é na detonação, é no momento que essa centelha é liberada ali pela vela e faz a combustão entre o combustível e o oxigênio que foi misturado ali, tá? Então, tema interessante aí para a gente entender como é que funciona um motor de combustão interna, porque várias coisas podem ser exploradas nele. Então aqui, essa centelha elétrica, energia de ativação, vamos apenas encontrar a resposta que vai trazer isso aí para a gente, né? Então a centelha elétrica não tem a função de catalisar, ela não tem a função de propiciar contato entre os componentes ali, entre os reagentes, ela tem a função de fornecer a energia de ativação necessária para a ocorrência da reação química de combustão. Então, a centelha que vai promover aí a ignição ali do veículo, efetivamente, depois que a gente gira a chave ali, né? Tem as primeiras motor de arranque fazendo a parte dele, e aí vai ter a vela que vai fazer o papel depois dali, num ciclo constante enquanto o veículo permanecer ligado, né? A vela vai atuar várias vezes ali enquanto o motor está ligado, beleza? Então, aqui, manter estável e permitir a abertura da válvula não interessa, tá? A função, né, não é dessa abertura não é
da faísca. A faísca tem pura e simplesmente a função de fornecer a energia necessária para que o processo de combustão se inicie em cada cilindro daqueles lá do motor, tá? Então, essa é a ideia. Faísca, energia de ativação. Seja aqui no motor de combustão, seja no seu fogão, e até mesmo, né, uma caixa de fósforo, né, em que eu risco, né, o fósforo. Qual que é a função de eu riscar o fósforo naquela lixa, né? Por meio do atrito, gerar a energia de ativação necessária para iniciar a combustão. Beleza? Então, exercício 5 aí, fácil, energia de ativação. Vamos para o próximo. Exercício 6 na tela. Diz o seguinte, uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação, né? A mais B formando C mais D, tudo gasoso, né? E ocorre em duas etapas. A formando E mais D numa etapa lenta e E mais B formando C numa etapa rápida. E aí, então, se eu somar essas duas etapas, eu vou chegar nesse resultado aqui, né? Porque o E vai eliminar e vai sobrar apenas o A, B, C e D. Aqui tem um detalhe importante, tá? Toda vez que aparecer várias etapas, uma delas marcada como lenta, seja desse jeito ou na forma de gráfico, tem uma questão aqui nessa lista sobre isso. Toda vez que aparecer etapa lenta, ou então falar que é uma reação elementar, essas duas afirmações, etapa lenta ou reação elementar, vai dar uma dica importantíssima para a gente achar a velocidade, a lei de velocidade dessa reação. Tá? Quando eu tenho uma reação elementar ou uma etapa lenta de uma reação mais complexa, né, onde tem várias etapas, uma delas é a lenta, e a etapa lenta é que determina a velocidade da reação. A velocidade de uma reação que acontece em várias etapas é determinada pela etapa lenta. Então, se for etapa lenta, ou se for uma reação elementar que tem uma única etapa, então o que a gente tem aí para fins de montar a lei de velocidade? Os coeficientes que numa lei de velocidade são experimentais, tá? Então aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, uma lei de velocidade para essa reação aqui, tá? Como é que eu poderia representar? Então a velocidade vai ser igual a uma constante que multiplica o A elevado a um coeficiente x e o B elevado a um coeficiente y, tá? X e y seriam determinados experimentalmente. Porém, se o exercício falar para nós que existe uma etapa lenta, ou se ele falar que é uma reação elementar, esses coeficientes são os coeficientes estequiométricos. A gente faz o balanceamento e o coeficiente estequiométrico vai ser este expoente aí. Como ele falou que a etapa é lenta, observa que a etapa lenta ela tem apenas o A. Tá? Então, a velocidade, né, a lei cinética para esta reação aqui, ó, eu vou fazer aqui embaixo. Para essa reação de A formando E mais D, a lei cinética dela é velocidade igual a K vezes A. E qual é o expoente? Como ela é etapa lenta, o expoente é exatamente o coeficiente estequiométrico. Então, nesse caso, o coeficiente é 1. Tá? Então, essa já é a lei da velocidade. Tá? No caso aí, letra A. Né? Então, velocidade é igual a K vezes A. Constante vezes A, porque falou que é etapa lenta. Então, guarda isso. Etapa lenta, reação elementar, eu pego o coeficiente estequiométrico e ele vai ser o meu expoente. Beleza? Minha ordem de reação. É isso. Exercício 6, tranquilo. Vamos para o 7. Exercício 7, então, aqui na área. Modifiquei um pouquinho essa questão, tá? Não lembro nem o que eu modifiquei. Ah, lembro que tinha uma imagem aqui, que era uma imagem da Terra, do Sol, e eu simplesmente deletei a imagem, tá? A única alteração foi essa. Um dos grandes problemas ambientais nas últimas décadas tem sido a redução da camada de ozônio. Uma das reações que contribui para a destruição dessa camada é expressa pela seguinte reação. Então, está aqui, NO mais O3 formando NO2 mais O2. Os dados abaixo foram coletados em laboratório a 25 graus, então tem aqui várias experiências de 1 a 5, concentração de NO em mol por litro e concentração de O3 em mol por litro e a velocidade em mol por litro segundo, essa velocidade é aí medida nos momentos iniciais. Tá? Então, considere os dados da tabela, obviamente, e avalie as afirmativas. Ó, ele vai pedir para a gente a expressão da lei de velocidade. Então, para a gente saber isso,
saber que aqui é 1, se, né, aqui é 1 e aqui é 2, eu tenho que interpretar os dados desse gráfico aí, né? Para saber se ela é de segunda ordem, eu tenho que saber, né? Então, já aqui a gente já viu, uma dessas duas não está correta, tá? Ou é a primeira ou é a segunda. Por quê? Se ela fosse de segunda ordem, eu teria que ter o número 1 aqui e 1 aqui, né? Nada ou nada e nada, né? Então, esse 2 aqui obriga que essa seria uma reação de terceira ordem, porque seria 2 mais 1, nós somos expoentes, tá? Então, ou a primeira ou a segunda está errada. O valor da constante de velocidade é 7,3. A gente só vai conseguir isso se a gente achar a lei de velocidade, porque aí a gente pode, né, com base na lei de velocidade definida aqui, esses coeficientes, né, esses expoentes, na verdade, definidos, eu consigo pegar qualquer dessas linhas aqui, qualquer experimento, 1, 2, 3 ou 4, substituir os valores e achar o valor da constante, tá? A velocidade fica inalterada se variarmos igualmente as concentrações de NO e O3? A gente vai ter que saber a lei de velocidade para responder isso, né? A única que a gente consegue responder, independente de qualquer tipo de ação ali, em termos de análise desse gráfico, é essa última aqui, ó, dessa tabela e achar a lei de velocidade, é essa aqui, ó. Se o uso de um catalisador provocasse o aumento da velocidade de reação, isso seria consequência da diminuição da energia de ativação do sistema. Ok, então catalisador altera a energia de ativação. Então a energia de ativação vai ser reduzida e aí eu tenho isso aqui como verdadeira. Então só uma dava para a gente responder aqui sem fazer uma análise ali daqueles valores, tá? Então eu vou pegar agora o auxílio de um outro papel para não ficar tão bagunçado e a gente vai ver como, a partir dessa tabela, identificar os expoentes aqui, né, que vai ter o NO e o O3. Tá? Para isso, eu tenho que seguir alguns passos relativamente simples. Então, primeiro ponto, eu tenho que identificar um par de experimentos aqui, né, dentro de todos os que estão disponíveis, onde um dos participantes fica constante e o outro varia. Então, a ordem não interessa. Vamos pegar aqui, por exemplo, já do 1 para o 2, onde eu tenho, ó, do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do NO não se altera, é a mesma. Já a concentração do O3 muda. Então, isso aqui é interessante. Eu poderia pegar, por exemplo, também do 1 para o 3. É uma possibilidade. Ó, do 1 para o 3, o NO não mudou, permaneceu em 1. E o O3 mudou, ó, do 3 foi para o 9. Então, a gente teve uma variação aqui. Tá? E a mesma coisa do 2 para o 3. Então você poderia pegar tanto do 1 para o 2, do 2 para o 3 ou do 1 para o 3. Eu vou pegar do 1 para o 2. Tá? No final das contas ia dar o mesmo resultado. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, primeiro ponto, do 1 para o 2. Tá? Do experimento 1 para o 2. Em relação ao NO. O NO permaneceu constante. Então eu vou colocar aqui, ó, CTE de constante. Tá? Então esse é um ponto. O NO permaneceu constante. O que aconteceu com o O3? O O3 variou de 3 vezes 10 a menos 6 para 6 vezes 10 a menos 6. Isso aqui me dá uma diferença de 2 vezes, certo? Foi o dobro. Dobrou. Dobrei a concentração. Então, do experimento 1 para o 2, o que foi feito? Manteve o NO constante e dobrou o O3. Qual que foi a consequência disso na velocidade? Então eu tampei aqui a velocidade, vamos ver agora aqui, ó. Do 1 para o 2, a velocidade, vou trazer para cá. Ó, foi de 0,66 para 1,32. Vamos trazer isso aqui para cá para poder aparecer as duas coisas ali, ó. Então a velocidade foi de 0,66 vezes 10 a menos 4 para 1,32 vezes 10 a menos 4. Se você fizer a conta aqui, né, divide os dois valores, o maior pelo menor aqui, você vai ver que aqui também teve 2 vezes de aumento. Tá? Como que a gente usa isso aí, essa análise, para descobrir o expoente? Tá? Aquele valor lá do expoente no caso aqui, O3, porque ele que está variando. Tá? A dica é a seguinte, você pega aqui, ó, na variação da concentração, geralmente vai dar um número, né? 2, 3, 4, né? Geralmente 2, você vai perceber isso. Então, ao invés de eu escrever 2 vezes 2x, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2, só que eu vou elevar a 1x. Eu não quero achar um expoente,
Então, o duas vezes, eu vou escrever assim, ao invés de escrever 2x duas vezes, eu vou escrever 2 elevado a x. Beleza? Então, aqui na parte da concentração. E vou fazer um igual, e vou pegar agora e escrever aqui, ó, quantas vezes variou a velocidade? 2 vezes. Eu vou usar só o número. Então, eu vou usar só o 2, tá? Então, essa é uma forma, digamos assim, um macete, né? Para a gente achar o expoente. Por quê? Se é para achar o expoente, tem tudo a ver com uma função exponencial. Aqui eu tenho uma função exponencial. 2 elevado a x é igual a 2, tá? Para como é que eu resolvo, né, uma função exponencial de maneira, uma função simples, né? Eu tenho que igualar as bases, se a minha incógnita está no expoente, eu igualo as bases para poder igualar os expoentes. Qual é o expoente que tem aqui no 2? 1. Então, bases estão igualadas, quer dizer que o meu x vale 1, tá? Este 1 é a minha ordem de reação em relação ao O3, tá? Então, ele variou 2 vezes, o mesmo efeito foi sentido lá na velocidade, dobrou, tá? Então, se triplicasse aqui, ia acontecer aqui, triplicar. Se quadruplicasse aqui, aqui ia também quadruplicar, o mesmo efeito. Isso significa a ordem 1, tá? Com isso, a gente já consegue, ó, falar que a primeira é falsa. Ó, por quê? A primeira afirmação diz aqui, ó, que a ordem em relação ao O3 seria 2, e a gente acabou de ver que ela é 1. Então, essa primeira aqui a gente já pode colocar um baita de um F aqui, ela não é verdadeira. Tá? Aqui a gente não sabe se o NO é ou não 1, porque a gente só sabe que ela é falsa porque aqui era para ser 1. Se aqui for 1, tá? Aí a segunda afirmação vai ser verdadeira, porque aí eu vou ter ordem 1 do O3, ordem 1 do NO, daria a ordem 2. Então vamos checar se o NO é ou não de ordem 1, é de ordem 1, ordem 2, ou até pode ter ordem 0, se ele não influenciar aí na velocidade, tá? Então eu vou novamente, ó, colocar aqui, só que agora mais para baixo, ó, demonstrar aqui a experiência. Então aqui, nessa parte de cima, a gente viu a ordem para o O3, e agora a gente vai ver a ordem para o NO. Então eu tenho que, da mesma forma, pegar um ponto onde o NO esteja variando e o O3 não esteja variando, tá? Então, ó, do 1 para o 2, o O varia, do 2 para o 3, o O varia, do 1 para o 3, o O varia. Onde que o O é constante? Aqui, ó, do 3 ao 5, o O permanece constante em 9 vezes 10 a menos 6, tá? Então, eu vou pegar qualquer um deles aqui. O que que eu vou fazer? Eu sempre gosto de trabalhar com o dobro. Eu sempre observo aqui onde que eu tenho 2 vezes. Eu acho mais fácil. Então, aqui, ó, do 3 para o 4 são 2 vezes, tá? Do 3 para o 5 seriam 3 vezes, ó, né? E do 2 para o 3 seria 1 vez e meia. Já fica um pouquinho mais difícil. Por isso que eu prefiro o 2, tá? Então aqui eu vou considerar, né, para fins da gente fazer os cálculos aqui, os experimentos 3 e 4. Então do 3 para o 4, o NO, ele varia. Ele vai de 1 vezes 10 a menos 6, lá no 3, para 2 vezes 10 a menos 6, ali no 4. Então, isso aqui são 2 vezes. Dobrei, beleza? O que aconteceu com o O3? O O3 permaneceu em 9, então o O3 ficou constante, tá? Então, não interessa o valor ali, que interessa que ele está constante. E o que aconteceu com a velocidade? Então, novamente, vamos pegar aqui agora esse papelzinho, vamos puxar ele para cá. A gente está falando do 3 e do 4, são essas duas linhas aqui, né? Ó, esse aqui é o 5, então 4 e 3. Nessas duas linhas aqui, ó. A velocidade saiu de 1,98 vezes 10 a menos 4 para 3,96 vezes 10 a menos 4. E isso aqui também corresponde a 2 vezes, tá? Então, se você pegar 3,96 dividir por 1,98 vai dar 2, tá? Da mesma forma, tá? A gente poderia fazer ali, ó, pego aqui o reagente, coloco o quanto ele variou, elevo a x, igualo ao valor da variação lá da velocidade. No caso aqui, só 2. Da mesma forma, o meu x vai ser 1, tá? Então, é ordem 1 para os dois. Se a gente fosse escrever, então, a lei de velocidade, né? A velocidade vai ser igual a uma constante que multiplica a concentração do NO elevado a 1, não preciso escrever,
e a concentração do O3 elevado a 1, eu não preciso escrever. Então aqui só para a gente ver, ó, a ordem da reação, ela é 1 mais 1. É a soma dos coeficientes. Então a reação tem ordem 2. Opa, saiu ali. A reação tem ordem 2, tá? Ordem 1 em relação ao NO, ordem 1 em relação ao O3, ordem 2 é a ordem global da reação. Tranquilo? Então vamos lá agora aqui. A reação é de segunda ordem, ok, ela é de segunda ordem, isto é verdadeiro. Agora, diz ali que o valor da constante de velocidade é 7,3 vezes 10 elevado a 14. Então, como é que eu consigo calcular o valor da constante de velocidade? Ué, o valor de K, tá? A partir dos dados da tabela, se eu tiver o V, a concentração do NO e a concentração do O3, eu calculo. Então, tá fácil, porque olha aqui, ó, eu tenho, vamos pegar aqui apenas o primeiro, ó, só o experimento 1, que você poderia pegar qualquer linha, tá? Então, eu vou só aqui, enquanto vocês estão vendo ali em cima, eu vou aqui embaixo anotar esses valores pra gente. Então, o V é 0,66 vezes 10 a menos 4. Eu vou escrever aqui embaixo do V, depois eu mostro para vocês. Então, 0,66 vezes 10 a menos 4. Eu escrevi ele, depois eu vou mostrar o que eu estou fazendo. É igual ao K, que eu quero descobrir, vezes a concentração do NO. 1 vezes 10 a menos 6. Coloquei aqui entre colchete, mas você pode colocar parênteses, tá? E aqui a concentração do O3, 3 vezes 10 a menos 6. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Peguei aqueles dados da coluna, da linha 1 da tabela e coloquei aqui, ó. Observa? Então a gente descobriu aqui, né, a lei de velocidade, porque descobrimos o expoente de cada um dos participantes. Você pega qualquer linha da tabela e substitui, ó, tá? Monta a equação de velocidade e substitui. O V, na primeira linha, era 0,66 vezes 10 a menos 4. O K é o que eu quero saber. O NO era 1 vezes 10 a menos 6. E o O3, 3 vezes 10 a menos 6. Eleva os expoentes, no caso aqui é 1, não preciso fazer nada. Tá? Então é só pegar qualquer linha que você tiver lá e joga os valores. O importante é que tem que ser todos os valores da mesma linha. Se você pegar a velocidade da linha 1, concentração de algum dos elementos na linha 2 e do outro na linha 3, aí não vai dar certo. Pega uma linha, pega os valores lá, substitui aqui. Foi isso que eu fiz enquanto vocês não estavam vendo. Então agora aqui, acabou a química, resolve matemática. Eu vou pegar esse K, vou deixar ele isolado já aqui na esquerda. Então o 0,66 vai continuar ali em cima, vezes 10 a menos 4. Vou dividir por isso aqui, 1 vezes 3 vai dar 3, né? E 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, eu vou somar, vai dar 10 a menos 12, tá? Então aqui, ó, fiz um atalho aqui, né? Eu teria que fazer isso aqui dá 3 vezes 10 a menos 12, tá? Que estaria multiplicando o K, eu passaria dividindo o 0,66 vezes 10 a menos 4. Cheguei no mesmo ponto aqui, dei um atalho aí de duas pernadas, se a gente fosse fazer passo a passo, né? Agora aqui, ó, eu poderia fazer primeiro esta reação, né? Esta divisão aqui, 0,66 dividido por 3, né? Isso aqui vai dar 0,22, certo? E aqui, 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 12. Então, se eu tenho uma divisão com a mesma base aqui e tendo expoentes, né? 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 12, eu faço o de cima menos o de baixo. Então, menos 4 menos o menos 12. Menos com menos vai dar mais, então mais 12, que na verdade eu vou ter uma subtração de mais 12 e menos 4. Isso aí vai dar 8. Então, o resultado dá 10 elevado a oitava. E aí, eu poderia rearranjar isso aqui, né? Para notação científica, daria 2,2 vezes 10 elevado a sétima, tá? Então, este é o valor aqui da minha constante para este exercício que foi dado aí. Então, vamos olhar lá. 2,2 vezes 10. Vamos tentar colocar as duas coisas na tela. Aqui, ó. Resultado encontrado, 2,2 vezes 10 a sétima. Informado ali, 7,3 vezes 10 a 14. Então, falso também. Tá? A última, para a gente ver, né, diz o seguinte, que a velocidade fica inalterada se variarmos igualmente as concentrações de NO e O3. Nós vimos que é de ordem 1 para ambos os reagentes. Então, ela não vai ficar alterada. Independente, se você variar um deles, independente se o outro vai estar constante ou não, a gente vai ter alterações. Tá?
isso poderia acontecer se, por exemplo, eu dobrasse 1 e dividisse 1 por 2, mas aí não é variar igualmente, tá? Então, aqui no próprio exercício, a gente, na própria tabela, a gente vê isso, né? Então, observa aqui, ó, do experimento 1 para o experimento 5, tá? Do 1 para o 5, a variação foi de 3 vezes para o NO, porque 1 vezes 3, 3, tá? E do 1 para o 5 para o O3, ó, também foi 3. 3 vezes 3, ó, 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui, ó, do experimento 1 para o 5, a gente fez isso que está colocado aqui, ó. Variou igualmente as concentrações de NO e O3. Triplicou ambas, tá? E a concentração ficou inalterada? Não, ela foi de 0,66 vezes 10 a menos 4 para 5,94 vezes 10 a menos 4. Se você fizer isso aí, vai dar 9 vezes de diferença. Ué, professor, mas como assim foi 3 vezes aqui e deu 9? É porque aí foi 3 vezes, 2, né, vezes. Foi 3 vezes desse e 3 vezes desse. Então vai dar 3 vezes 3, que dá o 9 aqui. Tá? Os dois afetam. Então, quando eu vario os dois, a influência vai ser dos dois. Tá? Então, por isso deu 9 vezes, né? Porque se eu tripliquei uma e tripliquei a outra, ele vai ser 3 vezes por conta de um e 3 vezes por conta do outro, porque aí era a ordem 1, tá? Então, também aqui, falsa esta afirmação. Então, ficou no final o FV, né? FV, beleza? Então, esse aí, exercício talvez o mais complexo aqui dessa lista, beleza? Então, vamos para o próximo. Exercício 8 na tela, então. Os automóveis são os principais poluidores dos centros urbanos. Para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores automotivos. Eles viabilizam reações que transformam os gases de escapamento dos motores, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono, em substâncias bem menos poluentes. Os catalisadores, alguma palavra aqui, a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos, vírgula, alguma palavra aqui, a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes e alguma palavra no equilíbrio reacional. Nos textos, as colunas são preenchidas correta e respectivamente por. Então, as palavras vão ser diminui, aumenta, no primeiro quadro aqui, no primeiro espaço, aumenta ou diminui no segundo e interfere ou não interfere no terceiro, tá? Aqui a gente poderia, né, fazer diferentes abordagens. Vou começar de trás para frente, tá? A última aqui, ó. Qual é a influência do catalisador no equilíbrio? Sabe responder? Pensa aí. 2 segundinhos, 3, 4, 5. Nenhuma. Tá? O catalisador não interfere no equilíbrio. Ele apenas faz o equilíbrio chegar num tempo menor, porque a velocidade da reação vai ser maior. Tá? Então, catalisador não interfere no equilíbrio. A gente já pode jogar moedinha. Tá? Então, se você souber que catalisador não afeta o equilíbrio, você já pode jogar para o ímpar. Então, observe que agora aqui, ó, a nossa única preocupação, já que a primeira diminui, e é isso aí você deveria saber, né? O catalisador diminui a energia de ativação da reação no sentido de formação dos produtos, né? Facilita a formação dos produtos. Então, por quê? Porque ele abaixa a energia de ativação. Agora, você poderia ter dúvida, né? Se ele diminui ou aumenta a energia de ativação no sentido dos reagentes, ou seja, na reação inversa do produto para o reagente. Então, se você tem dúvida, não deveria ter, mas se você tem, vamos esboçar aqui um gráfico onde eu tenha, né, uma energia, vamos colocar aqui energia, e aqui vamos colocar o tempo, né, o caminho de reação. Vou esboçar aqui um gráfico de uma reação exotérmica, tá? Então eu tenho aqui os reagentes e aqui os produtos, tá? E vou colocar, né, em vermelho agora uma reação, uma curva que representaria a reação catalisada, tá? Então observe que aqui, ó, né, do ponto dos reagentes, né, até o topo aqui em azul, eu tenho a energia de ativação para a reação sem catalisador, e aqui eu tenho então essa distância do reagente até o topo da linha em vermelho para a reação catalisada. Isso eu estou analisando apenas a reação direta do reagente virando produto.
Mas eu posso ter uma reação que entre em equilíbrio. Então, a partir de um certo ponto, onde a gente começa a ter produto suficiente, esses produtos podem se topar ali pelo meio e voltar a virar reagente. E aí, qual é a energia de ativação? Então, agora, se eu estou pensando na reação inversa, aqui viraria reagente e aqui viraria produto, numa reação inversa. Então, a minha energia de ativação agora contaria não a partir do reagente, desse reagente original, mas a partir do produto que viraria o reagente da reação inversa. Tá? Então eu tenho que fazer de trás para frente. E aí, este passaria a ser o reagente, o patamar seria esse. A distância agora seria não mais apenas essa que está aí. Eu vou completar aqui agora. Então, vou completar as duas. Eles não vão sair deste patamar aqui, porque esse patamar é este reagente. Eu quero que o produto vire reagente, reação inversa. Então, observe aqui ó, que desse ponto do produto até o topo da linha azul é maior do que desse ponto aqui, da linha do produto, até o topo da linha vermelha, que é a reação catalisada. Então, ela diminui também para a reação inversa. Tá? Então, a letra B é a correta. Quando eu coloco um catalisador, ele diminui a energia de ativação, e isso é válido tanto para a reação direta quanto para a reação inversa, tá? Se é uma reação que vai sofrer equilíbrio químico. Tá? Então, tanto para um lado quanto para o outro, o catalisador abaixa da mesma forma. Tá? Então, fica a dica aí. Primeiro, catalisador não interfere no equilíbrio, tá? Não interfere no equilíbrio, ele apenas faz o equilíbrio acontecer num tempo inferior do que aconteceria. E ele afeta a energia de ativação tanto da reação direta, reagentes virando produtos, quanto da reação inversa, que são os produtos voltando a se tornar os mesmos reagentes. Tranquilo? Então, exercício 8 fechou aqui. Exercício 9, então, na tela. Assinale a alternativa que contém apenas fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Fácil, né? Fatores que afetam a velocidade da reação química. Temperatura, tá? Concentração dos reagentes, tá? Superfície de contato, SC, superfície de contato, tá? E catalisador. 4. Beleza? Então, a ideia é, né? Se eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade. Se eu aumento a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade. Se eu aumento a superfície de contato, aumenta a velocidade. Então, a velocidade aqui ela vai ser diretamente proporcional a esses aumentos. E aqui vai ser simplesmente sim ou não, tá? Então, se sim, aumenta, se não, não acontece nada, tá? Então, a simples presença do catalisador aumenta a velocidade. Se eu não coloquei o catalisador, não interessa, tá? Então, o catalisador, ele estando presente, aumenta a velocidade. Tranquilo? E aí, a gente vai analisar, e logo na letra A, a gente tem a resposta aqui correta, né? A temperatura, a superfície de contato e a presença de catalisador são fatores que afetam a velocidade das reações, tá? Aqui, então, concentração dos produtos, catalisador e temperatura. Por que está errado? Concentração dos produtos, tá? É a concentração dos reagentes que interessa, não dos produtos. Tempo não interessa, o rendimento da reação também não interessa, tá? E aqui, novamente, ó, concentração dos produtos, nada a ver, né? Então, aqui estão 4 expressões aqui totalmente erradas, né? Concentração dos produtos, que aparece na B e na D, tempo, que aparece na C, e o rendimento na D e E não tem nada a ver. Então, são esses fatores aqui, ó. Temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato e o catalisador. Tranquilo? Então, exercício 9, fácil, 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 vamos para o 10. Exercício 10 na tela, então, vamos lá. Em uma seleção realizada por uma indústria para chegarem à etapa final, os candidatos deveriam elaborar 4 afirmativas sobre o gráfico apresentado a seguir e acertar pelo menos 3 delas. Então, tem um gráfico aqui, né, alguns valores de energia, tem 2 curvas aqui, já de cara a gente sabe que uma está catalisada e a outra não, né? Porque os reagentes, o ponto de partida e o ponto de chegada é o mesmo. Se eu tenho curvas diferentes, é porque uma está catalisada. A que tem menor energia de ativação está catalisada. Então vamos lá, um dos candidatos construiu as seguintes afirmações. Então ele tinha que acertar pelo menos 3, né, para ser aprovado. Então vamos lá. Primeiro ele fala aqui, ó, a reação pode ser catalisada
com formação do complexo ativado quando se atinge a energia de 320 kJ. Então vamos lá, 320 kJ, é esse ponto aqui, ó. Então nesse topo está o complexo ativado da reação catalisada? Não, a reação catalisada é essa curva menor. O complexo ativado da reação catalisada é 230, então a primeira ele já bombou, esta aqui é falsa, tá? A 1 é falsa, 320 não é da reação catalisada. Ela pode ser catalisada? Pode, mas aí é o E1 aqui, que é a energia de ativação da reação catalisada. O valor de energia, da quantidade de energia E3 determina a variação de entalpia, que é o ΔH, da reação, que é de menos 52. Então a E3 está aqui, ó. E3 é a distância entre este patamar, energética, né? Entre esse patamar e esse, entre os reagentes e o produto. Então, sim, ela é a variação de entalpia, então esta parte está ok. E agora resta a gente saber se é menos 52. Então, como o reagente está para cima e o produto está para baixo, esta é uma variação de entalpia negativa, né? E eu consigo calcular fazendo o final menos o inicial. 106 menos 58 vai dar exatamente 52 negativos. A unidade é quilojoules. Então, essa informação também é verdadeira. Então, E3 é o ΔH e o valor, sim, é menos 52. Essa afirmação é verdadeira. Vamos para a próxima. A reação é endotérmica. Errou, né? Então, aqui, menos 52 é exotérmica. Então, já errou aqui. Então, não tem um aumento da energia. No final, a energia reduz do reagente para o produto. Então, essa aqui é falsa. A 4... a energia, aqui a gente já vê que ele está reprovado, né? São só 4, ele tinha que acertar 3, já não ganhou o emprego. Mas vamos lá. A energia denominada no gráfico de E2, que é esta seta aqui, ó, tá? É chamada de energia de ativação, que para essa reação é de 182 kJ. Então, E2 representa a energia de ativação? Sim, representa a energia de ativação para a reação não catalisada e resta a gente saber o valor. Se você fizer aqui 320 menos 158, você vai achar 182? Não, essa conta vai dar 162. Então aqui, E2 é a energia de ativação, mas esse cálculo não está correto, tá? 320 menos 158 vai dar 162. Então, tá errada a 4 também. Então, quanto à passagem para a etapa final, a gente já sabe que ele foi reprovado. Então, já estão aqui na C, D ou E. Ele acertou apenas a afirmação 2, tá? Apenas a afirmação 2, letra C. Tranquilo? Então, é isso que a gente tem para esse exercício, análise do gráfico aí, sabendo, né, interpretar esse gráfico no âmbito da cinética química. Tranquilo? Esse é o exercício 10 e a gente vai para o 11 na sequência. Exercício 11, então, gigantão enunciado aqui. Um estudante resolveu fazer 3 experimentos com comprimidos efervescentes, muito utilizados no combate à azia, que liberam CO2 quando dissolvidos em água. Não vamos falar marca aqui, né? Experimento 1, 3 copos distintos foram adicionados a mesma quantidade de água com temperaturas diferentes. Este ponto aqui eu modifiquei, a questão original estava aqui com menos 6. Achei forçar a barra ter água para fazer esse experimento a menos 6. É possível ter água líquida, né? No estado líquido a menos 6. É possível, mas eu tenho que variar a pressão para isso. O exercício não falou nada sobre a pressão, mas certamente esse estudante não fez isso numa pressão que permitisse ter água líquida a menos 6 graus, tá? Por isso eu coloquei aqui a 2 graus, que aí sim a gente tem água líquida geladinha a 2 graus, tá? Então 2, 25 e 100, para a gente ter, né, água gelada, temperatura ambiente e água quente, né? Em seguida, foi adicionado um comprimido efervescente inteiro em cada copo, tá? Então, eu tenho aqui variação de temperatura e comprimido inteiro. Experimento 2, em 2 copos distintos, foi adicionada a mesma quantidade de água, a temperatura ambiente, então se a gente considerar 25 graus Celsius, por exemplo, né? Ao primeiro copo foi adicionado um comprimido inteiro e ao segundo um comprimido triturado. Então, a temperatura constante, volume constante, a diferença aqui é a superfície de contato, né? A diferença aqui era temperatura. A superfície de contato era a mesma, os dois comprimidos inteiros. Então, o fator que está sendo observado aqui no experimento 1. Experimento 1 trabalhou com a temperatura. No experimento 2, trabalhou com a superfície de contato, tá?
inteiro e triturado. No experimento 3, em 3 copos distintos foram adicionadas a mesma quantidade de água, a temperatura ambiente e meio, 1 e 1,5 comprimido não triturado, respectivamente. Então aqui, mais ou menos, ele tentou aí falar de concentração, tá? Mas não dá para a gente falar que a concentração variou, porque isso não faz sentido para reagentes no estado sólido, tá? Mas então ele mudou ali a quantidade, né, a massa de comprimido que ele estava colocando. A gente não tem como falar em concentração aí, tá? Com base nos parâmetros que influenciam a cinética de uma reação química, o estudante deve observar que... Então vamos lá. No experimento 1, a temperatura da água não interfere no processo? Falso. Ela interfere no processo. Esse não aqui deixa a questão errada. No experimento 2, o aumento da superfície de contato favorece a liberação de CO2. Então no experimento 2, um comprimido inteiro e um triturado, ok, superfície de contato, e a superfície de contato aumentando, tá? Favorece a liberação de CO2? Favorece, porque nesta reação, o comprimido ali, que geralmente tem bicarbonato de sódio, que é o que vai liberar o CO2, o quanto de CO2 vai ser liberado vai depender da reação química, da velocidade da reação química. Então, se eu aumentar a superfície de contato, favorece essa liberação. Essa liberação vai acontecer com maior facilidade, porque a reação vai acontecer, vai ter mais contato ali entre a água e o sólido para liberar esse CO2. Então, essa letra B é a verdadeira, tá? Então, ó, no experimento 3, a massa do comprimido é inversamente proporcional à quantidade de CO2 liberada? Não, né? Porque aqui ele não fala em termos de tempo, né? Mas eu vou ter ali, no final, a quantidade de CO2 liberado vai ser proporcional à massa. Então, quanto mais massa tiver, mais CO2 vai liberar. Quanto menos massa tiver, menos CO2 vai liberar, tá? No experimento D, no experimento 1, a água gelada favorece a dissolução do comprimido? Não. De modo geral, a dissolução é maior quanto a temperatura for maior, tá? No caso dos comprimidos efervescentes, isso é válido, tá? Então, aumentou a temperatura, aumenta a dissolução ali do comprimido. E no experimento 2 e 3, a massa do comprimido e a superfície de contato não interferem no processo de liberação. A gente já viu que no experimento 2, sim, ela vai interferir, tá? A superfície de contato vai interferir nesse processo. Tá com dúvida? Refaz esse experimento aí na tua casa, que é facinho de fazer, você consegue isso. Vai gastar uns 5, 10 reais aí com comprimido, mas você consegue reproduzir esse exercício aí, né? Experimento que envolve o exercício, aí na sua casa de maneira tranquila. Beleza? Então, fechamos aqui o exercício 11 sobre os comprimidos efervescentes aí para azia. Beleza? Então, fechou. Vamos para o 12, que já está aparecendo aqui. Exercício 12, então, está aí. Na reação, NO2 mais CO, formando CO2 mais NO, tudo gasoso. A lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio, que é o NO, e de ordem zero em relação ao monóxido de carbono, que é o CO. Quando, simultaneamente, dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade de reação vai acontecer o quê? Né? Será reduzida? Não se alterará? Duplicará? Então, vamos primeiro ver esta primeira parte aqui do enunciado, tá? A lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação ao monóxido de carbono. Então, quando a gente fala de lei cinética, é aquela formulazinha. Velocidade é uma constante que multiplica a concentração dos reagentes. Só interessa reagentes. Então, aqui, NO2 e CO, tá? Quando ele fala que é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio, ele fala pra gente que esse expoente aqui é 2, tá? E quando ele fala que é de ordem zero em relação ao monóxido de carbono, significa que aqui a ordem, que aqui o expoente é zero. Quando o expoente é zero, significa que ele não influencia na velocidade da reação. Então a reação não depende do CO para acontecer. A concentração do CO não influencia a velocidade da reação. A gente pode então dizer que esta lei cinética aqui, na verdade, ela é apenas, né, a constante multiplicando a concentração do NO2 elevado ao quadrado, porque é de segunda ordem. Então, esta aqui é a lei cinética para essa reação.
Então, a alteração que eu fizer aqui na concentração, eu vou ter que elevar ela ao quadrado. Então, em termos aqui de quantas vezes ela é reduzida ou aumentada, a gente pode fazer, tá? De maneira apenas pela lógica, tá? Então, ó, quando simultaneamente eu dobrar a concentração de dióxido de nitrogênio, então a concentração desse vezes 2, a do monóxido de carbono não interessa, porque ela é ordem zero. Não interessa se ele vai multiplicar por 10, dividir por 1000. Não interessa. Né? O que interessa é apenas a do NO2. NO2 dobrou. Então, qual que é a lógica? Dobrou. Dobrou não é 2? Então, você pega esse valor, então, esse dobrar, tá? Dobrar. Dobrar é 2 vezes, tá? Então, dobrar, eu vou associar o número 2. E o que eu faço para saber o que vai acontecer com a velocidade? Então, se a concentração for 2 vezes, tá? A concentração teve 2 vezes, teve o dobro. O que eu faço? Eu pego este valor e elevo aquele expoente lá. Ó. Pego esse 2 do dobro e elevo ao expoente. Então, 2 ao quadrado vai me dar um resultado de 4, certo? Faça a conta. 4. Então, o que vai acontecer com a velocidade? Então, se aqui foi vezes 2, aqui vai ser vezes 4. Então, ele vai dar esse valor aqui. É 2 ao quadrado, vai dar 4. Tá? Então, aumentará por um fator de 4 vezes. Essa é uma forma da gente pensar. Tá? A outra forma seria o seguinte, tá? A gente pode fazer aqui também. Eu vou substituir. Então, aqui, ó, se eu tiver apenas, né, uma concentração normal, NO2, eu poderia pegar aquilo ali, ó, e fazer o seguinte. Se eu pegar a velocidade, então, a constante, só que agora eu fazer 2 vezes a concentração de NO2, multiplicar por 2. Não interessa qual é a concentração, multipliquei por 2. Então, eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, tá? O que eu vou ter, então? A velocidade vai ser igual a o K, só que eu não vou usar ele agora, porque se 2 está multiplicando aqui, eu posso fazer 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Então vai ficar 4 vezes, agora eu vou pegar o K, e o NO2 ao quadrado vai ser NO2 ao quadrado. Observa aqui, ó, que isto é exatamente isto aqui, ó. Então, se eu dobrar a concentração, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai ficar 4 vezes maior, porque eu estou com 4 multiplicando aqui agora. 4 que multiplica todo o restante aqui. Ó. Então, situação sem dobrar seria essa, KNO2 ao quadrado. Quando eu dobro a concentração, vai ser 4 vezes o KNO2 ao quadrado. Tá? Então, a gente pode chegar também simplesmente colocando esse dobro, triplo, quintuplicou, multiplicou por 1,5. Qualquer alteração que seja feita aqui, a gente pode fazer nesses termos. Tá? E mesmo tendo aqui outros, né, participantes que não tivessem ordem zero, né, que contribuíssem, né, com a variação da concentração, influenciando a velocidade, a gente poderia fazer desse jeito aqui, simplesmente substituindo, né, a concentração ao quadrado, eu coloco aqui o fator de multiplicação vezes a concentração, elevo tudo isso ao quadrado, elevo a 1 e resolvo. E aí eu vou obter, né, isolo aqui o número que vai aparecer, e ele vai ser o meu fator de multiplicação ou de divisão, porque poderia de repente aqui aparecer 1 sobre 2, tá? Então ela seria reduzida à metade, por exemplo, seria a letra B. Nesse caso apareceu 4 vezes, então o fator de 4 vezes vai ser aumentado. Tranquilo? Exercício 12, falta pouco, falta 5. Vamos para o próximo. Exercício 13 na tela. Diz o seguinte, no preparo de pães e bolos é comum o emprego de fermentos químicos que agem liberando gás carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desses fermentos é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor, de acordo com a seguinte equação química. 2NaHCO3 formando Na2CO3 mais água mais CO2. Esse CO2 é essencialmente o que vai fazer, né, junto com a água, fazer a massa crescer. Tranquilo? Então, considere o preparo de 2 bolos com as mesmas quantidades de ingredientes sob as mesmas condições, diferindo apenas na temperatura do forno. Então já está aqui dizendo para a gente qual dos fatores que vai influenciar. Um foi cozido a 160 e o outro a 220. Em ambos, todo o fermento foi consumido. Então, ó, todo o fermento foi consumido. Tá?
o gráfico que relaciona a massa de CO2 formada em função do tempo de cozimento em cada uma dessas temperaturas de preparo está apresentado em. Então, uma coisa a gente já pode, independente de olhar os gráficos, é saber que o bolo que foi assado a 220 vai ter um tempo menor de preparo do que o que foi a 160, tá? Então, 220, a velocidade das reações vão ser mais rápidas do que a 160. Então, o bolo preparado a 220 terminou antes, tá? Aí, todo o fermento foi consumido, vai nos ajudar a escolher que padrão de gráfico que a gente tem. Vamos focar aqui no B e no D, ó, porque o A e B tem o mesmo padrão de gráfico, tem um tracejado aqui, ó, e o C e o D também tem o mesmo padrão de gráfico. Em qual deles respeita essa informação de que todo o fermento foi consumido? Se todo o fermento foi consumido, significa que a quantidade de produtos foi a mesma. No final do preparo, a quantidade de Na2CO3, de H2O e de CO2 liberado, tá, foi a mesma. Quando eu pego o gráfico A e B, ó, eu tenho a massa de CO2 diferente. Então, ó, aqui, nesse ponto eu tenho uma massa de CO2, nesse ponto eu tenho uma massa menor. E aqui, se você observar, toda a legenda o traço mais escuro é a 160, o traço mais claro é a 220. Então, aqui, ele está me dando, nos gráficos A e B, né, este é o A e este é o B, está me dando valores diferentes de massa. E isso não pode, porque se todo o fermento foi consumido, a massa final de CO2 obtida é a mesma. Então, esses dois gráficos de baixo aqui é que respeitam isso. Então, nesses dois gráficos, a massa de CO2 ó, vai ser a mesma. Então, beleza. Agora resta saber o quê? Em qual dos fornos, em qual das temperaturas, isso aconteceu mais rápido. E aí o rápido é em relação ao tempo. Então, a gente vai observar, o menor tempo é o do 220. Observa que na letra C, o 220, que é o mais claro, está vindo aqui para o final, um tempo maior. Então, não é correto. O correto é a letra D. Né? A letra D respeita os dois itens. Todo o fermento foi consumido, ou seja, a massa de CO2 produzida tem que ser a mesma, então o mesmo patamar. E aqui, a temperatura maior, o tempo é menor, então esse tempo é quase metade aí do tempo do outro, tá? No gráfico, né? Então era isso. Nesse exercício 13, bem fácil, bem tranquilo, vamos para o 14. Exercício 14 aqui, gigante, uma página inteira só para ele. Começa com o texto, lá na frente vai vir o 14, né? Porque esse aqui era dentro de um contexto de uma prova que tem mais de uma questão relacionada a ela. Eu peguei só uma das questões, né? A bioluminescência é um fenômeno de emissão de luz visível por certos organismos vivos, resultantes de uma reação química entre uma substância sintetizada pelo próprio organismo, luciferina, e o oxigênio molecular na presença de uma enzima, luciferase. Então eu vou destacar aqui essa palavrinha, ó, enzima. Como resultado dessa reação bioquímica é gerado um produto em um estado eletronicamente excitado, oxiluciferina asterisco. Esse asterisco está indicando esse estado excitado. Este produto, por sua vez, desativa-se por meio de emissão de luz visível, formando o produto no estado normal ou fundamental, oxiluciferina, sem o asterisco. Ao final, a concentração de luciferase permanece constante. Ao final, a concentração de luciferase permanece constante. Então, vou parar por aqui. Esse seria o ponto, se você sabe aí bem cinética química. Enzima é um catalisador biológico. As enzimas são catalisadores biológicos. Nosso funcionamento do nosso organismo depende delas. Quando aparecer enzima, você já pensa, é catalisador. O tema aqui, em termos de cinética química, é catalisador. E isso aqui de baixo só comprova, tá? Catalisador, ele não é consumido no global da reação. Ele pode até participar de algum momento, geralmente os ácidos, quando são catalisadores, né? Em determinado momento, um H+ do ácido pode entrar no meio reacional ali, fazer parte de uma reação, mas ao final, outro H+ é restituído, tá? Então, o catalisador pode até participar da reação, porém, no final, ele é restituído. Então, a concentração dele vai permanecer constante no balanço geral da situação, tá? Então, as enzimas participam em algum momento da reação, elas são fundamentais, todos os catalisadores participam de alguma forma,
mas eles não são consumidos efetivamente no frigir dos ovos aí na reação química, tá? Então, enzima, catalisador, para confirmar, a concentração dela permanece constante, tá? E aqui a gente tem, né, uma espécie de equação química aqui, né, luciferina mais O2, luciferase atuando aqui como catalisador, oxoluciferina excitada, oxoluciferina normal, mais um comprimento de onda que seria invisível. E aí vem na sequência aqui, ó, o esquema ilustra o mecanismo geral de bioluminescência de vagalumes, no qual são formados dois produtos diferentes em estados eletronicamente excitados, responsáveis pela emissão de luz na cor verde ou na cor vermelha. Então tá aqui luciferina, né? Na presença de O2, luciferase, vai gerar essa outra estrutura, né? Descarboxila aqui vira essa substância, para cá vira essa, um vai dar laranja, o outro vai dar esverdeado, tá? Então aí, alguns vagalumes. Esta parte aqui de baixo provavelmente está associada aí a outro exercício que tinha lá nessa prova. Porque, essencialmente, a resposta do 14 depende daquela observação que eu fiz lá em cima sobre enzima. Então, a partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a enzima luciferase, ela faz o quê? Aumenta a energia de ativação? Não. A enzima luciferase ela é um catalisador, né? É um dos produtos da reação? Não. É responsável pela emissão de luz? Não. Né? É um intermediário na reação? Não. Tá? Ela atua como um catalisador? Sim. Ela interfere na reação sem ser consumida no processo. Enzima, catalisador, ó, sem ser consumida no processo. Olha a partezinha aqui, ó. A concentração é constante, ou seja, ela não é consumida, tá? Então, letra E. Ela atua como catalisador, assim como qualquer enzima que aparecer no contexto de exercícios da química, tá? E ela vai diminuir a energia de ativação do sistema e não vai ser consumida nessa reação, tranquilo? Exercício 14, agora faltam 3, vamos lá para eles. Exercício 15 na tela, então. Manchete do jornal, Estado de São Paulo, em 23/4/2014, já faz uns dias, hein? Gás metano produzido por vacas é usado para abastecer veículos. Cientistas argentinos desenvolveram tecnologia para aproveitar o gás metano gerado pelos bovinos, que tem efeito estufa na atmosfera do planeta. Inclusive, o metano é mais prejudicial que o gás carbônico, né? Para fins de efeito estufa. Pesquisando o gás metano, os estudantes da UES, deve ser Universidade Estadual do Ceará, né, realizou em laboratório uma combustão e coletou os dados da tabela abaixo, né, no tempo 0, 0,05 mol por litro de metano, 0 de CO2, né, tempo 10 minutos tem essa quantidade, tanto de CO2, 20 daqui, e uma interrogação ali, que deve ser para confundir a nossa cabeça. Com os dados da tabela, a velocidade média da reação entre 0 e 20 minutos foi determinada com valor. Qual valor? Como que é a velocidade média da reação? Então, observe aqui a velocidade média da reação. Então, vamos destacar aqui a velocidade média da reação. A gente pode ter duas abordagens de velocidade média, né? Velocidade média para um dos participantes ou para a reação como um todo. Qual que é a lógica da velocidade média da reação? Então, se eu pegar aqui, ó, velocidade média da reação, eu calculo ela a partir dos seus participantes. Como? Eu calculo, por exemplo, numa reação de combustão do metano, qual seria essa reação? Eu pegaria o metano, que é o CH4, reagiria com o O2, para formar, vamos considerar aqui uma combustão completa, que ele está colocando CO2 aqui, né? Então, CO2 e água. Para ficar correto, a gente tem que fazer o balanceamento. Para isso, eu teria que colocar 2 aqui e 2 aqui, porque são 4 hidrogênios, eu tenho que ter 4 hidrogênios, coloco um 2 ali. Com isso dá 2 oxigênios aqui, com 2 aqui dá 4, por isso eu coloco aquele 2 ali. Está balanceado. Então, eu tenho ali o metano, o oxigênio, o gás carbônico e a água. A velocidade média da reação vai ser igual à velocidade média de qualquer um dos participantes, qualquer um deles. Então, eu posso pegar aqui, ó, a velocidade média do CH4. Se eu pegar essa velocidade e dividir pelo coeficiente estequiométrico, pelo número que está ali, ó, dividido por 1. Tá? Só que o que acontece? Ó, os reagentes, eles vão sempre diminuir com o tempo. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, que a gente vai fazer, né? 0,02, que é o final, menos 0,05 dá menos 0,03. Tá? Então, esse valor seria negativo. Uma das possibilidades da gente usar é colocar em módulo, tá? Só interessa o sinal positivo.
Às vezes a gente pode ver um menos aqui na frente, né? Menos a velocidade do reagente dividido pelo coeficiente do reagente A, menos a velocidade do reagente B dividido pelo coeficiente do reagente B. Eu vou colocar aqui todos só para a gente ter uma ideia de como aparece, né? Então eu poderia pegar aqui ó, a velocidade média do O2 e dividir pelo coeficiente do O2, que é 2, colocar em módulo também. Isso aqui vai ser igual, vai dar o mesmo valor. Se eu conseguir calcular a velocidade média do CO2, opa, aqui faltou a velocidade, né? Velocidade média do CO2 em módulo, aqui já daria positivo de qualquer jeito, dividido por 1, que seria igual à velocidade média da água, também em módulo, dividido por 2. Todos esses valores seriam iguais, tá? E isso seria a velocidade média da reação. Tudo bem? Então, basta eu, né? Eu tenho dados aqui para cálculo, né? Do CH4 e do CO2. E aqui talvez pudesse ter algum outro exercício perguntando qual seria o valor, que está aqui escondido, mas isso não nos interessa, porque eu tenho aqui os valores do CH4 no tempo de 0 a 20. Eu posso fazer, então, a velocidade média do CH4, vamos fazer aqui, ó. A velocidade média para o CH4 é a variação de quantidade do CH4, que aqui está em mol por litro, dividido pela variação do tempo. Então, o tempo é 20 no final, menos 0 no inicial. Então, no tempo 20, qual era... Isso aqui é um 2. Qual era a concentração de CH4? 0,02. Então, 0,02. Menos a concentração no início, no tempo 0, que era 0,05. Aqui que eu falei, ó, isso aqui vai dar menos 0,03. Por isso, a gente tem que ou colocar um menos aqui na frente, ou colocar em módulo. Eu prefiro módulo. Então, aqui vai dar menos 0,03, né? Se eu fizer essa subtração, dividido por 20. Isso aqui, né, vai dar, então, como é módulo, vai dar positivo e vai dar, já fazendo o resultado aqui final, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3, tá? Porque isso aqui vai dar 0,0015, né? Então, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3. Se a gente olhar aqui, 1,5 vezes 10 a menos 3 está na letra D. Então, a gente marca ali a letra D. Beleza? Então, este foi o exercício 15 da lista. Mais um pouquinho a gente termina ela. Falta o 16 e o 17. Vamos para o 16. Exercício 16 na tela. Se você está aqui comigo até agora, muito obrigado. Já deixa o seu curtir aí. Faça um comentário. O que você achou dessa lista antes de acabar aqui a resolução. Você vai lá, dá um pause e comenta, senão você vai esquecer no final. 16. Para a obtenção de um determinado produto, utiliza-se uma reação em duas etapas. O caminho dessa reação está representado no diagrama abaixo. Considere as afirmações sobre a reação. A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa 2. Então, o que determina, né, uma reação que acontece em várias etapas, a etapa que determina a velocidade é a etapa mais lenta. E como é que eu consigo descobrir aqui qual que é a etapa mais lenta olhando para esse gráfico? Tá? Então, eu vou observar a energia de ativação do reagente para a etapa 1. A distância aqui do reagente até o topo tem esse tamanho. Tá? Na etapa 2, a distância entre o reagente e o topo ali, e o complexo ativado, tem esse tamanho. Então, aqui em unidades do gráfico, né, eu passo 1, 2, 3, 4 unidades aqui, 4 divisões dessa para a etapa 1, e tenho 3 divisões para a etapa 2. Isso significa que a etapa 1 tem maior energia de ativação. Então, a etapa 1 é mais lenta do que a etapa 2, porque tem um muro maior de energia para pular. Então, esta aqui é a etapa lenta, tá? E esta aqui é a etapa mais rápida. Então, a etapa determinante da velocidade é a etapa 2? Não. A etapa 2 é mais rápida do que a 1, e, portanto, é a 1 que determina a velocidade. Essa primeira afirmação aqui é falsa, tá? A reação é exotérmica. Então, exotérmica eu tenho que olhar para reagentes e produtos. Então, o reagente está nesse patamar aqui. Ó. O reagente está nesse patamar. Do reagente para o produto, setinha para baixo. O produto está num patamar de energia menor que o reagente. E isso é compatível com a reação exotérmica
portanto é verdadeira a segunda. A terceira diz que a energia de ativação da etapa 1 é maior que a energia de ativação da etapa 2. Então também é verdadeira. A energia de ativação da etapa 1 é maior que a energia de ativação da etapa 2. E aí acabou a folha. Acabou a folha e aí eu vou trazer a outra folha aqui para a gente ver as alternativas, tá? Então, a gente tem aí a primeira falsa, a 2 e a 3 verdadeira. Com isso, a letra D, novamente, a 2 e a 3 são verdadeiras apenas, tá? Então esse aí era o exercício 16 em 2 páginas. E por fim, chegamos ao exercício 17, que já nos aguarda aqui. E esse eu não vou nem fazer o corte, eu vou para ele direto aqui, ó. Já vou puxar, já vou subir aqui e vai ser o 16 e o 17 no mesmo arquivo aí. Uepa! 2015, que eu modifiquei também. Eu modifiquei porque originalmente ela era de múltipla escolha e eu tirei isso, eu alterei. Então eu tenho aqui uma UEPA modificada. De um modo geral, a ordem de reação é importante para prever a dependência de sua velocidade em relação aos seus reagentes, o que pode influenciar ou até mesmo inviabilizar a obtenção de um determinado composto. Sendo assim, os dados da tabela abaixo mostram uma situação hipotética de obtenção do composto C a partir dos reagentes A e B. Então, A e B formando C, de acordo com esta reação aqui, ó, a partir dos dados da tabela acima, considerando a reação A mais B formando C, eu vou fazer algumas perguntas aqui, que é essa parte que difere aí do original da UEPA. Qual a ordem em relação a A e em B? Então, qual a ordem de reação em relação a A e em relação a B? Tá? Qual a lei de velocidade para essa reação? E qual o valor da constante K, considerando os valores dados no exercício. Então vamos lá, para descobrir a ordem de reação é aquela jogadinha que a gente faz aqui para os reagentes. Encontro um que está constante e o outro varia, de um experimento para o outro, verifico a influência na velocidade, faço ali uma função, uma equação exponencial, e aqui eu teve já um exercício dessa série que eu fiz de uma forma bem detalhadinho. Aqui eu vou fazer de uma forma mais resumida para você ver que dá para fazer. Então aqui, ó, do 1 para o 2, eu consigo avaliar a contribuição de quem? Do 1 para o 2, eu tenho o A constante, então do 1 para o 2 eu consigo avaliar a contribuição do B, tá? Então, ó, aqui, daqui para cá foi constante, então daqui para cá, constante, CTE, daqui para cá multiplicou por 2, então vezes 2. 0,1 vezes 2, 0,2. E o que aconteceu aqui? Aqui não aconteceu nada. Também ficou constante. Então, ou seja, se eu mudar a concentração do B, não afeta a velocidade. Isso significa ordem 0. Mas, professor, tem como fazer isso aqui daquele mesmo jeito que você mostrou lá, né? Eu gostei daquele negócio, ok? Se é 2 vezes, é 2 elevado a x, tem como. Então, ó, para o B, que é o que a gente está considerando, se eu tenho 2 vezes 2 elevado a x, qual é o resultado na minha velocidade inicial? Nada. Espera aí. Eu multipliquei por 1 aqui, gente. 4 vezes 10 a menos 5. Vezes 1 é 4 vezes 10 a menos 5. Então, o fator de multiplicação é 1. Então, 2 elevado a x é igual a 1. Como é que a gente encontra uma ordem 0 aí? Simples, né? Quanto que é 2 elevado a 0? 1. Então, 2 elevado a x é igual a mesma base. 2 elevado a qual expoente que vai dar 1? 2 elevado a 0 dá 1. Tá? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0, x 0. Portanto, para B a ordem é 0. Vou colocar um 0 ali em cima para ele. Tá? Não afeta. Agora, vamos olhar aqui. Ó. Do experimento 2 para o experimento 3, o B varia. Mas a gente já sabe que porque ele é ordem 0, isso não interessa. Mas para você não achar que você pode pegar de qualquer jeito, vamos pegar do 1 para o 3 aqui. Ó. O 1, experimento 1 é 0,1 para os dois. No experimento 3 eu tenho o dobro para o A e o B se manteve constante. Então eu vou pegar do 1 para o 3, onde aqui para o B, né, do 1 para o 3, o B agora fica constante, tá? E o A muda o dobro, tá? Então agora o A multiplicado por 2. Do 1 para o 3. Opa, daqui para cá, né? Do 1 para o 3. O A
do 1 para o 3 é multiplicado por 2. E o que acontece aqui com a velocidade do 1 para o 3? Isso aqui é vezes 4, tá? Então, ó, multipliquei a concentração por 2, a velocidade foi multiplicada por 4. Então, para o A, o que eu tenho? Se eu tenho 2 duas vezes, 2 elevado a x, igual a quanto? Igual a 4. Pego só o número aqui, ó. Agora eu tenho que colocar na mesma base. Tá fácil, né? Ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. Quanto que vale o x? 2. Então, o A é ordem 2. Beleza? Então, essa parte aqui, fazendo aqui, fica mais bagunçado, né? Mas eu só estou fazendo aqui para você saber que você pode fazer dessa forma também. Se você quiser fazer de uma maneira mais organizada, tem espaço na sua prova para você fazer isso, tem exercício anterior aí, dá uma olhadinha. Deixa eu ver qual é o exercício, acho que é o 7. Deixa eu ver aqui, exercício 7. Exercício 7, exatamente. Dá uma olhadinha no exercício 7, se você não viu ainda, que tem uma forma mais organizada, mais bonitinha de fazer, mas eu quis fazer de forma diferente, propositalmente, tá? Para te dar opções aí. Você escolhe aquela que você achar melhor, tá? Eu geralmente faço isso aqui quando eu tenho que resolver exercícios desse tipo. Vamos para a resposta então, né, da letra A. Qual a ordem de relação a A? Ordem em relação a A é 2. Ordem em relação a B é 0, tá? Poderia escrever isso aí bonitinho. A ordem em relação a A é 2. A ordem em relação a B é 0, tá? Qual a lei de velocidade para essa reação? Então, A e B, a lei de velocidade, se ela é 0 em relação a B, ele não aparece na lei de velocidade. Portanto, a lei de velocidade é simplesmente a constante, que multiplica a concentração de A elevado ao quadrado, porque é a ordem 2, tá? Então, a lei de velocidade considera apenas o A, que é ordem 2, o B não aparece porque ele é ordem 0, tá? E por fim, qual o valor da constante K, considerando os valores dados no exercício? Semelhante, então, ao exercício 7, se você viu, é a mesma coisa. Se você já vai embora do vídeo porque você já viu, tchau, vai com Deus. Se não, fica aí até o final, tá? Qual o valor da constante? Então, pego aqui a expressão que eu acabei de responder na letra B e vou substituir os valores. Vou pegar lá da linha 1. Então, da linha 1, quiser pegar da linha 2, da linha 3, problema seu, dá na mesma. Aqui, ó, da linha 1, 4 vezes 10 a menos 5 é a velocidade. Substitua ali, ó, 4 vezes 10 a menos 5, beleza? Igual. K, que é o que eu quero saber, constante, vezes A ao quadrado. É a concentração de A, 0,1. Então, 0,1 ao quadrado, tá? Então, aqui, eu tenho que o K vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,1 ao quadrado, vai dar 0,01, tá? Então, aqui, ó, se você... Opa, para cá, né? 0,1 ao quadrado é igual a 0,01, tá? Isso aqui eu posso representar também como 1 vezes 10 a menos 2, tranquilo? Então, aqui, 1 vezes 10 a menos 2. Por que que esse negócio está embaixo aqui? Então, vamos lá. Isso aqui dá 1 vezes 10 a menos 2, que está multiplicando o K, tá? Então, eu pego ele que está multiplicando o K e passo ele dividindo o 4 vezes 10 a menos 5. Então, o 1 vezes 10 a menos 2, que é esse 0,1 ao quadrado, vai estar dividindo o 4 vezes 10 a menos 5, beleza? Isso aqui dá, então, para nós um K, né? 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes 10 elevado a quanto? Menos 5 menos o menos 2, né? Vai dar mais 2, aqui menos 5 mais 2, 10 a menos 3, tá? Então, esse é o valor de K. 4 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Esta é, então, a resolução do exercício 17 dessa lista e a gente vai terminar por aqui. Depois que eu for para a minha tela de encerramento. Você achou que eu ia esquecer, né? Isso aí, então, telinha de encerramento aqui. Agradeço aí se você assistiu até agora. Se você assistiu, deixa aí aquele seu joinha se você gostou. Se você não gostou, dá o dislike lá também, não tem problema. A amizade continua a mesma. Se você quiser deixar uma palavra de incentivo aí,
ou crítica, sugestão, fica à vontade, os comentários estão liberados aí no vídeo. E até a próxima!